Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. O vento cortava a pele como lâminas invisíveis, enquanto Elias puxava a rede do fundo do março. Os dedos calejados escorregavam no cabo molhado, mas ele não desistia. As ondas rugiam como uma fera selvagem, sacudindo o pequeno barco de madeira. Em meio à tempestade, o pescador sentiu algo pesado preso na rede, algo que não parecia peixe. Com esforço, ergueu o que parecia um objeto estranho, brilhando sob a luz pálida da lua. Um amuleto de metal em forma de olho, coberto de algas e com runas quase apagadas, agora repousava em suas mãos. Ele olhou para o amuleto com curiosidade e desconforto. Havia algo de errado com ele, uma presença que parecia pulsar sob a superfície fria do metal. Ao tocá-lo, uma onda de calor percorreu seu corpo, seguida por uma sensação de ser observado. Elias, sentindo-se inquieto, guardou o objeto no bolso de seu casaco e remou de volta à costa. Porto Sombrio surgia entre a neblina, seus penhascos escarpados, parecendo vigiar o pescador em silêncio. Assim que chegou ao cais, encontrou o velho Mateus, um dos poucos moradores que ainda conversavam com ele. Mateus arregalou os olhos ao ver o amuleto em suas mãos. "Onde você encontrou isso?" perguntou, com a voz tremendo. Elias não respondeu imediatamente. Algo no tom do velho o deixou desconfortável. Estava preso na rede. "Por quê?" Mateus recuou, como se o objeto fosse venenoso. "Você deveria jogá-lo de volta ao março. Coisas assim não trazem nada além de desgraça." Naquela noite, enquanto tentava dormir, Elias foi atormentado por sonhos inquietantes. Formas gigantescas e tentaculares emergiam das profundezas, cercadas por sussurros em uma língua que ele não entendia. O óleo do amuleto brilhava intensamente em suas visões, como se estivesse vivo. Quando acordou, o som das ondas parecia mais alto, quase humano, como se algo chamasse seu nome. Os dias seguintes trouxeram um ar de decadência para Porto Sombrio. Cardumes de peixes mortos eram trazidos pelas marés, e o ar carregava o odor de podridão. Os moradores da vila, normalmente apáticos, tornaram-se mais reclusos, evitando até mesmo cruzar olhares com Elias. Ele não podia evitar notar que a maioria o observava com desconfiança. Apenas Mateus se aproximava, sempre com advertências veladas. "O mar guarda segredos que não deveríamos desvendar", disse certa vez, encarando o horizonte como se esperasse algo surgir das águas. Uma noite, Elias decidiu investigar o amuleto. Acendeu um lampião e o colocou sobre a mesa de madeira em sua cabana. Observou as runas, tentando decifrar seu significado, mas parecia uma língua alheia à compreensão humana. Quando passou os dedos sobre as marcas, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O lampião piscou, e a sala mergulhou em uma penumbra inquietante. Um som baixo e gutural ecoou, vindo do lado de fora. Elias saiu, armado com uma faca. O vento estava parado, o que era incomum naquela região. A praia, geralmente banhada pelo som constante das ondas, estava silenciosa. Ele caminhou até a beira da água e viu pegadas, grandes demais para qualquer humano. As marcas desapareciam no mar, deixando Elias com a sensação de que algo estava o observando das profundezas. Elias começou a perceber mudanças em si mesmo. Seu reflexo no espelho parecia diferente, os olhos mais profundos, quase opacos, como os de um peixe. Ele evitava os olhares curiosos dos outros, sentindo que algo dentro dele estava mudando. Os sonhos, cada vez mais vívidos, traziam imagens de um templo submerso, coberto por corais e runas similares às do amuleto. Certa tarde, ao passar pela taverna local, ouviu fragmentos de uma conversa. Dois homens discutiam sobre um antigo mito da região. Diziam que, há séculos, um ser colossal habitava as águas ao redor da vila. Para mantê-lo aprisionado, um pacto foi feito, e um selo foi criado para contê-lo. Elias compreendeu, então, que o amuleto não era apenas um objeto, mas a chave para algo muito maior. Durante a noite, enquanto a vila dormia,
ele seguiu o chamado do amuleto. As ondas estavam calmas, mas havia uma tensão no ar. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer. Quando chegou à praia, viu o mar recuar, expondo uma passagem submersa. Sem pensar duas vezes, Elias entrou, seguindo o caminho que parecia chamar por ele. A passagem o levou a uma caverna que pulsava como se fosse viva. O cheiro de sal e algo podre impregnava o ar, tornando difícil respirar. As paredes estavam cobertas por runas semelhantes às do amuleto, e o som de algo gotejando ecoava pelo ambiente. No centro da caverna, havia um portal circular feito de pedra, rodeado por carvões e ossos. Elias sentiu o amuleto vibrar em seu bolso. Quando o retirou, as runas começaram a brilhar, e o portal pareceu ganhar vida. Uma forma sombria começou a emergir, imensa e indefinida, mas seus olhos eram idênticos aos do amuleto. Elias caiu de joelhos, tomado por uma sensação de insignificância diante daquilo. Uma voz reverberou em sua mente, dizendo que o selo havia sido quebrado, e que ele era o único capaz de impedir o caos que se aproximava. A voz reverberava em sua mente, fria e implacável, enquanto explicava que Elias não era apenas um pescador comum. Ele fazia parte de uma linhagem antiga, os Guardiões do Selo, cuja responsabilidade transcendera gerações. Seu sangue, portador do pacto original, era tanto a força que mantinha a entidade aprisionada, quanto a chave que poderia libertá-la. A revelação o deixou tonto, como se o peso de inúmeras vidas estivesse subitamente empilhado sobre seus ombros. O eco das palavras da voz ainda pairava no ar quando as visões retornaram, intensas e insuportáveis. Ele viu sua esposa e filho, os rostos deles deformados pelo terror, chamando por ele em meio a uma escuridão opressiva. As águas ao seu redor se agitavam, como se a entidade estivesse rindo, alimentando-se de sua hesitação. A câmara subterrânea parecia pulsar com vida própria, as runas nas paredes brilhando em um ritmo que imitava o bater de um coração monstruoso. O amuleto em sua mão esquentou, quase queimando sua pele, exigindo uma decisão. O portal diante dele tremeluzia, emanando um vento gelado que trazia sussurros ininteligíveis. Elias olhou para o vazio além do portal, sentindo uma presença colossal, algo que sua mente humana não podia compreender totalmente. Ele sabia que, se a entidade fosse libertada, não apenas Porto Sombrio, mas o mundo inteiro, estaria condenado. Ele caiu de joelhos, lutando para recuperar o fôlego. A decisão o esmagava. Seria ele capaz de se sacrificar? A visão de sua família perdida misturava-se com memórias de tempos felizes, e a ideia de reencontrá-los em algum lugar além da vida, lhe trouxe um momento fugaz de consolo. Mas a voz voltou a pressioná-lo, implacável, dizendo que cada segundo de hesitação fortalecia a entidade. Com uma mistura de medo e resolução, ele ergueu o amuleto. Seu coração batia como um tambor, cada batida ecoando na vasta câmara. Ele deu o passo final em direção ao portal, sentindo o frio do abismo envolvendo seu corpo. Um último pensamento cruzou sua mente, enquanto ele atravessava o limiar. Seria este o fim, ou apenas o começo de algo ainda mais terrível? Elias despertou na praia ao amanhecer. O sol brilhava com uma luz fria e distante, lançando sombras longas sobre a areia úmida. A princípio, tudo parecia comum, mas um silêncio opressor dominava o ambiente. O mar, que sempre rugia com ondas impetuosas, estava estranhamente calmo, como um espelho que refletia o céu pálido. Elias sentou-se lentamente, sentindo os grãos de areia colarem-se à sua pele molhada. O amuleto ainda estava em sua mão, suas runas apagadas, mas ele podia jurar que sentia um leve pulsar, como o bater de um coração distante. Levantou-se com dificuldade, o corpo dolorido, como se houvesse travado uma batalha que sua mente mal podia recordar. Ao olhar em volta, o vazio da praia parecia se estender indefinidamente. A vila, que deveria estar ao alcance de sua vista, parecia diferente. Elias seguiu em direção ao que restava de Porto Sombrio, mas cada passo era acompanhado por uma sensação crescente de desconforto, como se algo invisível o estivesse vigiando das profundezas do março. Ele evitava olhar para a superfície tranquila das águas, mas mesmo assim sentia a presença, uma consciência antinatural, pulsando lá embaixo. Quando chegou à vila, o cenário era de abandono absoluto. Nenhum som de vozes, nenhuma fumaça subindo das chaminés. As portas das cabanas estavam abertas, os interiores despidos de vida. Ele entrou em sua própria cabana, mas encontrou apenas vazio.
Nenhuma lembrança, nenhuma marca de sua existência ou dos outros moradores. Era como se Porto Sombrio nunca tivesse existido, como se a vila tivesse sido apagada da realidade. Elias sentiu o coração acelerar enquanto percorria os espaços desolados, cada sombra parecendo esconder algo que não queria ser visto. O amuleto pesava em sua mão, e ele olhou para ele instintivamente. As runas, que antes estavam apagadas, agora começavam a brilhar fracamente, um brilho pulsante que se intensificava a cada segundo. O mesmo calor perturbador de antes voltou a invadi-lo, e ele sentiu uma conexão inexplicável com o objeto. O ciclo estava prestes a começar novamente, e ele sabia que não tinha como escapar. O sussurro do mar voltou a ecoar em sua mente, mas agora não era apenas um som distante. Era uma promessa, uma ameaça. E Elias não sabia quanto tempo lhe restava antes de ser tragado novamente pelo destino que parecia não ter fim. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.